sua revista, na lição de número 11, página 78. Página de número 78. O pastor Juliano já explicou aí para os irmãos, né, que essa lição de número 11 ela vai ser dividida em 4 partes. Hoje nós vamos ver a primeira parte. A primeira parte é mais introdutória, né? A gente vai entrar no templo propriamente dito a partir da segunda parte da lição. Aí nós vamos ver os detalhes do templo de Salomão e todo o significado do templo, né? É bem interessante tudo aquilo que nós vamos aprender estudando acerca do templo de Salomão. Se já foi algo glorioso estudar o tabernáculo, ver a manifestação de Deus ali no tabernáculo, no templo, é algo muito mais glorioso ainda, certo? Abra aí a lição de número 11, página 78. Vamos ler a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está na página 79 da lição. Página de número 79. O texto é 1 Crônicas, capítulo 22, versículos de 6 a 11 e depois os versículos 17 a 19. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 6. Então chamou Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Porquanto Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. Versículo 17. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão seu filho, dizendo: porventura não está conosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor? Porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário de Deus, do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, e que se há de edificar ao nome do Senhor. Na página 78 nós temos o textual, e 1 Crônicas capítulo 29, versículo 1, diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, é o único a quem Deus escolheu, e ainda o único a quem Deus escolheu é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Glória a Jesus. Amados irmãos, é interessante nós observarmos que quando Deus chama Israel, Deus tira Israel da terra do Egito, Deus liberta o povo de Israel e traz Israel para o deserto. Deus então, depois de manifestar-se várias vezes a Moisés no monte, Deus resolve então se manifestar ao povo no meio do povo. Então Deus dá a Moisés para que ele construa um tabernáculo ali no meio do deserto. E o desejo de Deus era que ele habitasse no meio do povo, era que ele estivesse no meio do povo. Deus resolve tabernacular com o povo. E Deus então dá a Moisés todas as diretrizes, tudo aquilo que ele deveria fazer para a edificação daquele lugar, daquele tabernáculo. Nós vimos que o tabernáculo, nós vimos cada detalhe do tabernáculo, nós vimos
os lugares ali, os utensílios ali colocados, e nós vimos que tudo que ali estava apontava exatamente para Cristo. Cristo estava sendo revelado ali, o plano de salvação de Deus para a humanidade, o propósito de Deus em salvar o homem, como Deus faria isso, foi revelado no tabernáculo, na forma de adoração ali, nos sacrifícios que ali eram oferecidos, no lugar santo, no lugar santíssimo. Deus resolveu revelar o seu plano de salvação ao mundo, à humanidade, através da nação de Israel e através daquele tabernáculo que ele pedira a Moisés que edificasse no deserto. Era a presença de Deus no meio do povo. É interessante que depois que Israel entra na terra prometida, o povo passa a desfrutar de tudo aquilo que havia prometido a eles, a conquista da terra prometida, a conquista dos seus inimigos. O que acontece com o povo? O povo de Israel, ele se afasta de Deus, ele se distancia de Deus. E já depois da morte de Josué, a gente vê que levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e nem conhecia os feitos do Senhor. Uma geração totalmente afastada de Deus, totalmente afastada dos propósitos de Deus. Isso só foi se complicando. O tabernáculo estava edificado em Siló. E nós vemos que naquela época ali, os próprios sacerdotes se perverteram. A exemplo disso, nós temos os filhos de Eli. Os filhos de Eli se prostituíam na porta do tabernáculo, na entrada do tabernáculo. Eles roubavam as ofertas que eram trazidas ao Senhor, de forma que Deus se ira com aquela situação. E a glória de Deus que estava ali no templo, no tabernáculo, foi retirada. Em uma guerra, a arca de Deus foi levada pelos filisteus. E depois que a arca de Deus foi levada ali do tabernáculo, a arca representava a presença de Deus ali, a glória de Deus manifestada no meio do povo. Depois que a arca de Deus foi retirada dali, ela nunca mais retorna à tenda do tabernáculo. Ela foi levada pelos filisteus, teve um tempo na terra dos filisteus, houve aquelas pragas, nós estudamos tudo isso com detalhes aqui na Escola Bíblica Dominical, vimos cada parte, cada ponto, e as pragas dos ratos, as pragas das hemorroidas, e eles devolveram a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança acabou ficando em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. E Deus então dá um rei para Israel. Deus dá Saul como rei para Israel. O que acontece? Saul, ele era um rei que não tinha um coração comprometido com as coisas de Deus. Saul era muito orgulhoso, muito vaidoso, ele pensava mais em si mesmo. Tanto é que ele tinha medo de Davi assumir o poder, assumir o trono, e ele perdeu o trono, ele perdeu o poder. E ele gastou sua vida perseguindo Davi, tentando matar Davi. E não estava nem por aí, porque a arca de Deus estava lá na casa de Abinadab. A glória de Deus, que era a manifestação de Deus na casa de Abinadab. O tabernáculo lá em Siló, sem a arca do Senhor, sem a glória do Senhor, isso não fazia diferença nenhuma para Saul. Não fazia diferença nenhuma para Saul. Então, quando Saul morre, Deus levanta Davi. Ao contrário de Saul, Davi era alguém que amava a Deus e amava a casa de Deus, amava as coisas de Deus. Tudo que Davi pensava acerca de Deus e pensava em fazer para Deus, ele pensava em fazer da melhor forma possível. Davi entendia quem era Deus, o que era a glória de Deus, o que ele fazia para o Senhor, ele fazia com o seu coração, com a sua alma. E ele amava os tabernáculos do Senhor, ele amava estar nos átrios do Senhor. Isso nós vimos nos salmos que o próprio Davi escrevera. Ele descrevendo o seu amor pela casa de Deus, pelos átrios do Senhor, por estar na presença, como ele desejava aquilo, como ele desejava ver o que estava além do véu, como ele desejava contemplar a glória do Senhor. E Davi tinha isso no seu coração. E quando Davi é ungido rei sobre toda a nação de Israel, Davi toma duas providências que são importantíssimas. A primeira delas foi conquistar a cidade de Jebus, a cidade de Jerusalém, que estava sob o domínio dos jebuseus. E a segunda providência de Davi, muito importante, foi trazer de volta a Arca da Aliança para Israel. Trazer a Arca da Aliança exatamente para Jerusalém, para a cidade que ele conquistara. Ele falava, olha, a Arca do Senhor ela não pode ficar longe da nação de Israel. É a glória de Deus manifestada ao povo. É a presença de Deus. Então Davi resolve trazer a arca. Nós vimos isso também com muito detalhe. Estou fazendo aqui, irmãos, uma breve introdução, uma breve revisão de tudo aquilo que a gente viu, para a gente poder entrar no assunto aqui. Então nós vimos tudo isso com muitos detalhes aqui na Escola Bíblica Dominical.
Então Davi resolve trazer a arca do Senhor. E quando Davi traz a arca do Senhor, ele constrói no Monte Sião uma tenda, um tabernáculo bem simples. Comparado ao tabernáculo de Moisés, a tenda do tabernáculo, a tenda que Davi constrói em Jerusalém para guardar a arca, era algo bem simples, era algo bem singelo. Mas a glória de Deus estava ali. E Davi traz a arca com muita alegria, com muita festa, e deixa ali na presença do Senhor. Traz para Israel. É um momento muito importante, porque enquanto nós tínhamos o tabernáculo, a figura do tabernáculo, a arca no tabernáculo, tudo aquilo remontava à velha aliança, mostrava e trazia a nós a compreensão da velha aliança. Apesar de apontar para Cristo, para o sacrifício vicário de Cristo, estava ali a velha aliança sedimentada, o Velho Testamento. Mas quando nós vemos a tenda de Davi, quando nós vemos o momento em que Davi ele traz uma forma nova de adoração, uma forma diferente de adorar a Deus, porque quando a arca é trazida para Jerusalém, os cultos são diferentes. Ao contrário de que agora, nesse momento que a arca vem para Jerusalém, o santuário já não está mais em Siló. O santuário já está em Gibeon. O santuário já está em Gibeon. Né? Nós vimos isso aqui nas lições anteriores. Então, tinha o santuário em Gibeon e ali continuava acontecendo os sacrifícios matinais, os sacrifícios da tarde. Os sacerdotes continuavam oferecendo sacrifício ali. Porém, Davi ele instituiu uma nova forma de adoração em Jerusalém, onde estava a arca da aliança, onde estava a arca do Senhor. Ali era culto, era louvor, era adoração, manhã, tarde e noite. Eram pessoas cantando hinos, eram pessoas adorando a Deus, eram mãos levantadas, era adoração, era oração. Era uma forma diferente de culto. No tabernáculo, o sacerdote entrava no lugar santo, oferecia, ali acendia os incensos, preparava os utensílios, trocava os pães, tudo no maior silêncio, na maior reverência diante do Senhor. O sacerdote, uma vez por ano, ele teria que entrar no lugar santíssimo. Agora, eu não sei como é que ele fazia, porque no lugar santíssimo não tinha mais a arca, né? Não sabemos ao certo como é que se dava isso, né? Mas enquanto lá no Monte Gibeão, o tabernáculo continuava erguido, os sacrifícios ali continuavam, em Jerusalém, Deus estava mostrando a nova forma de adoração que ele traria através da igreja. A nova forma de louvor e de glorificação que Deus traria através da igreja. A nova forma de culto. Lá em Jerusalém, na tenda de Davi, a arca estava exposta. A arca da aliança não estava atrás de uma cortina, não estava atrás do véu. Deus já estava mostrando que o véu seria retirado, que o acesso à sua presença, à sua glória, seria franqueado a todas as pessoas. Porque essa era a vontade de Deus, era isso que Deus queria. Se revelar ao homem, se manifestar ao homem. E todos teriam acesso à glória de Deus, à presença de Deus. Todos poderiam glorificar a Deus e adorar a Deus diante da presença do Senhor. Ninguém morria por ver a arca em Jerusalém. Ninguém era fulminado por ver a arca dentro da tenda de Davi. Porque era a forma de adoração que Deus traria através da sua igreja, através do seu povo. Entende? Então veja bem. Davi, então, resolve no seu coração edificar uma casa para Deus. Teve um momento na vida de Davi que ele olha e diz: olha, eu estou aqui no meu palácio em Jerusalém, tenho do bom, tenho do melhor, minha casa é muito grande, minha casa é muito bonita, né? Toda feita de cedro que veio do Líbano, madeira de melhor qualidade que poderia existir, tudo é muito bom, mas a tenda do Senhor, a arca do Senhor, a glória do Senhor, o trono do Senhor está numa tenda. Isso não pode ser assim. Então Davi colocou no seu coração de edificar uma casa para Deus, de construir uma casa para Deus. E ele vai e consulta o profeta Natan. Natan olha para Davi e diz: olha, faz o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas no mesmo momento, Deus se revela a Natan e diz: olha, fala para Davi que não é ele que vai construir a casa. Aí é o texto que nós vemos aqui na leitura bíblica. Deus diz: olha, esta casa não vai poder ser edificada por Davi. Davi foi um homem de muita guerra. Davi foi um homem de muito sangue. Davi derramou muito sangue. E eu não quero que Davi construa uma casa para mim. Quem vai construir essa casa para mim é o filho dele. É aquele que vai herdar o trono após Davi. Veja, irmãos, que naquele momento, Davi entende que ele não ia construir a casa, mas Davi
De alguma forma, ele busca orientação de Deus para como construir a casa, para onde construir a casa, o modo como edificar a casa. Quando você abre a sua Bíblia, e eu queria que você, por favor, me acompanhasse, vamos ler alguns versículos hoje, em 1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas, capítulo 28. Versículos 11 e 12. Primeiro Crônicas, capítulo 28, versículos 11 e 12. Diz assim: Em seguida, Davi entregou a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, de seus depósitos, dos andares superiores e de todas as salas e do lugar do propiciatório. Da mesma forma, deu-lhe o modelo de tudo o que o Espírito de Deus havia falado em seu coração sobre o pátio do templo do Senhor. Veja que aqui há uma declaração importante acerca de Davi. Assim como Deus deu todos os detalhes para que Moisés edificasse o tabernáculo no deserto, assim como Deus deu detalhes dos móveis ali, os frisos dos móveis, os detalhes das flores, dos desenhos dos móveis para o tabernáculo, porque tudo aquilo tinha um significado, era algo que Deus queria revelar ao homem acerca do futuro. Da mesma forma, em relação ao templo, Deus dá a Davi os detalhes. Davi não procurou nenhum arquiteto para que fizesse a planta do templo para ele, para que montasse e desenhasse o templo para ele. Davi, ele tem uma revelação de Deus. O Espírito de Deus conduz Davi no modo como ia fazer, como deveria ser o templo, o modo como ele deveria edificar, de que forma seria o tamanho do templo, o material a ser utilizado no templo. Se Deus teve o cuidado de revelar a Moisés todos os detalhes acerca do tabernáculo, porque ali estava uma revelação de Deus acerca do plano de salvação para o homem, Deus não ia se preocupar com o templo. Porque o tabernáculo de Moisés, ele era temporário. A tenda de Davi, o tabernáculo de Davi, ele era temporário. Mas o templo não. O templo era algo para permanecer. Era algo para ser fixo, para estar ali para sempre. E manifestar a glória de Deus. Então Deus, ele se manifesta a Davi, Deus traz a Davi os detalhes daquele lugar. Deus mostra para Davi como ele deveria fazer, de que modo ele deveria edificar, os detalhes do templo, e nós vamos ver isso já na próxima parte da lição, né? Quando entrarmos nos estudos direto do templo, a gente vai ver que os detalhes ali, tudo aquilo ali revelado, tem uma grande simbologia, um grande significado para nós, a Igreja do Senhor. Deus estava revelando no templo exatamente o reino milenar de Cristo, o governo futuro de Cristo, a manifestação da igreja no futuro. A Nova Jerusalém, o reino de Cristo aqui na terra com seu povo quando da sua segunda vinda. Tudo isso nós vamos encontrar nos detalhes do templo, na manifestação do templo. Se o tabernáculo mostrava o momento da salvação, o plano de Deus para salvar o homem, o templo ele vai mostrar exatamente a manifestação de Cristo quando em sua segunda vinda, em glória e majestade, para reinar, para governar. Toda a glória do reino eterno de Cristo, nós vamos ver prefigurado nos detalhes desse templo, nos detalhes do templo de Salomão. É muito interessante tudo aquilo que nós vamos estudar acerca do templo e de toda essa grandiosidade que era esse monumento. Aí na sua revista, na página 80, aí na introdução da sua revista, o terceiro parágrafo diz assim: por trás de todo esse projeto, até a sua conclusão, 7 anos foi o tempo que durou para que Salomão edificasse o templo. O templo de Salomão é cercado de verdades espirituais a serem reveladas em tempos futuros. Todos esses seus detalhes, o local, o construtor, os materiais de construção,
artigos de mobília e muitos outros detalhes têm sido sombra de coisas futuras. Enquanto o tabernáculo nos revela características peculiares do Messias, encontramos no templo 3 figuras distintas: Cristo, a igreja e a verdadeira morada de Deus no céu. Cristo na sua segunda vinda e no seu reino milenar. Então o templo vai nos mostrar isso. Quando nós estudarmos o templo, o detalhe do templo, nós vamos ver que tudo isso aponta para o segundo momento, a segunda vinda de Cristo. O momento da manifestação de Cristo em glória e majestade, para governar, para reinar com o seu povo. Nós vamos ver todos esses detalhes no estudo do templo. E hoje nós vamos então começar, nós vamos ver essa primeira parte da lição, e nós vamos ver exatamente os detalhes do lugar onde o templo fora construído. O lugar onde o templo fora edificado. Não é? E, como já falei, Deus deu a Davi todos os detalhes, inclusive acerca do lugar onde ele deveria edificar o templo. Né? O ponto 2 da lição diz, o lugar escolhido. E aqui a gente vai ver um texto, já está aí na sua lição, o texto de 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, Ornã, o Jebuseu, local providenciado por Davi. Então veja, Davi ele deixou tudo pronto para Salomão. Nós vimos nas lições passadas que Davi ele adquiriu todo o material necessário para a construção do templo, todo o ouro necessário, toda a prata necessária, toda a madeira necessária. Ele conclamou o povo a trazer oferta. Salomão pegou o projeto pronto, tudo na mão, tudo mastigadinho, tudo mastigado. Sabe por quê? Porque a preocupação de Davi é essa aqui, do texto áureo que nós lemos. Ele disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque é o palácio não para o homem, mas para o Senhor. Então Davi sabia da importância daquela construção, da importância daquela obra. E mesmo Deus não tendo permitido que ele construísse, ele sabia que o seu filho Salomão poderia de alguma forma não conseguir, não conquistar, porque Salomão era muito novo, muito inexperiente. Então ele prepara tudo. Ele deixa tudo prontinho. Ele arrecada ouro, prata, toda a riqueza, tudo que era necessário para a construção do templo, faz as plantas, entrega tudo na mão de Salomão, diz o lugar onde ele vai fazer, o modo como ele vai fazer, porque Deus já havia falado ao coração de Davi sobre isso. E Davi chega e entrega tudo prontinho na mão de Salomão. Agora é só fazer. Salomão ainda demora 4 anos para começar. Né? Ele começa no 4º ano do seu reinado e termina no 11º ano do seu reinado. Né? Porque tinha outras coisas que Davi pediu para que ele realizasse assim que ele assumisse o trono. Né? Tinha que fazer algumas limpezas, tinha que matar algumas pessoas lá, os inimigos tinha que tirar, porque tinha que ter paz. Seria um reino de paz. Né? Tinha alguns traidores no reino ainda, então Deus tinha que limpar algumas coisas ali. E então ele começou a construir exatamente no lugar onde Davi tinha matado. E o lugar é exatamente a cidade de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém, no Monte Moriá. E lá no Monte Moriá, não podia ser em qualquer lugar no Monte Moriá, tinha que ser na eira de Araúna. Então Deus disse, é em Jerusalém, e não é em qualquer lugar em Jerusalém, é no Monte Moriá. Tinha outros montes em Jerusalém, tinha o Monte Sião. O tabernáculo de Davi estava no Monte Sião. Deus podia ter falado, põe lá no Monte Sião, mas Deus disse, não, põe no Moriá. Podia ser no Monte das Oliveiras. Deus falou, não, no Monte das Oliveiras não. Tem que ser no Monte Moriá. Por que não no Monte Sião? Por que não no Monte das Oliveiras? Por que no Moriá? Aí chega no Moriá. Qualquer lugar no Moriá? Não. Na eira de Araúna. Na eira que pertencia a Araúna, o Jebuseu, e que Davi comprou essa eira. E a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, por que foi e como aconteceu isso. Então Deus estabeleceu o lugar. Deus tinha um propósito com esse lugar.
É interessante como Deus marca pessoas e Deus marca lugares, né? Eu fico impressionado com isso. Deus escolhe pessoas, Deus escolhe lugares, e a gente vai ver bem definido aqui, né? Então, por que Jerusalém? Por que Jerusalém? Né? Por que da escolha de Jerusalém? Irmãos, quando nós vemos a cidade de Jerusalém, na Bíblia, nós vemos que Deus já tinha um carinho muito especial por essa cidade. Não é desde a época de Davi. Deus não ama Jerusalém a partir do momento em que Davi reconquista Jerusalém das mãos dos jebuseus. Não. Deus já tinha um propósito com esse lugar muito antes, desde a época de Abraão. Desde a época de Abraão. Você lembra que quando Abraão ele vem da guerra e ele vence os reis que haviam sequestrado Ló e sua família, levado prisioneiro todo mundo, e Davi vem daquela batalha, Abraão, né, vem daquela batalha, recupera Ló e sua família, vence aqueles reis, e agora, quando ele volta, alguém sai ao encontro de Abraão. Quem saiu ao encontro de Abraão? Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Quem era essa figura? Até esse momento não havia sido falado nada a respeito de Melquisedeque na Bíblia. Nada. E de repente aparece lá para Abraão. Alguém vem visitar Abraão depois que Abraão chega da guerra. E esse homem é Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque significa rei de justiça. Rei de justiça. O nome Melquisedeque. E ele era rei de uma cidade chamada Salém, ou Jerusalém. Ele era rei dessa cidade. Jerusalém significa paz, o lugar de paz. E ele era rei desse lugar, ele era rei dessa cidade. E esse homem vai ao encontro de Abraão. E Abraão, ele oferece a esse homem o dízimo de tudo aquilo que ele havia conquistado. Abraão deu dízimo para esse homem. Por que Abraão deu dízimo para esse homem? Por que Abraão chega para um rei de uma cidade e oferece o dízimo de tudo que ele havia conquistado àquele homem? E depois aquele homem oferece para Abraão vinho e pão. Pão e vinho. Ele serve a Abraão pão e vinho. Mais na frente nós vamos ver que esse homem é uma figura de Cristo no Velho Testamento. Aquele homem representava Cristo no Velho Testamento. E nós podemos entender isso muito claro, né? Uma visão que Abraão não teve, uma visão que muitos os nossos irmãos do Velho Testamento não conseguiram ter. Nós temos agora, muito clara, né? Que era uma figura de Cristo. Ele oferece a Abraão o pão e o vinho. Ali estava o símbolo exatamente do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário para a salvação da humanidade. E aquele homem era um símbolo de Cristo. Por isso que Abraão chega e oferece o dízimo àquele homem. E como Cristo ele era rei, e como Cristo ele era sacerdote na cidade de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém. Então veja que Deus já estava ali apontando alguma coisa para essa cidade. Deus já estava mostrando alguma coisa acerca dessa cidade. Rei, sacerdote, em uma cidade de paz. Talvez isso só poderia ser entendido melhor quando nós lêssemos Apocalipse lá no capítulo 21 e nós pudéssemos ver o reino de Cristo, Cristo reinando como rei, como sacerdote sobre a sua igreja, num reino de paz e de justiça. Mas Jerusalém já estava ali, sob os cuidados de Deus. Deus já estava olhando para aquele lugar de uma forma diferente. Lá estava alguém que era um tipo de Cristo, uma figura de Cristo no Velho Testamento. E é interessante porque o tempo passa e essa cidade de Jerusalém ela é dominada pelos jebuseus. E os jebuseus, quando dominam essa cidade, nós vimos isso nas lições anteriores, né? Eles colocaram o nome da cidade de Jebus. Jebus. Mudaram o nome da cidade para Jebus. E eles ficaram ali dominando aquela cidade. Jerusalém era uma cidade edificada sobre uma montanha, sobre um monte. Era uma cidade muito forte. Era uma cidade muito de difícil acesso. Por quê? Porque era uma cidade edificada sobre um monte e cercada de outras montanhas. Então tinha vales ao redor dessa cidade. Não era fácil o acesso. De um lado você tinha... Eu até anotei o nome dos vales aqui, porque eu ultimamente não consigo decorar muita coisa. Você tinha a leste
a oeste, o vale de Tiropion, que ficava entre o Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém. Você tinha a leste o vale de Sidrom, que ficava exatamente entre o Monte Sião e o monte onde estava edificada a cidade. E você tinha ao sul o vale de Inom, que aí era a separação entre o Monte Moriá e a cidade de Jerusalém. Então só tinha um acesso pelo norte para essa cidade. E a cidade era muito fortificada. A cidade era uma fortaleza. Os jebuseus eles construíram muros ao redor dessa cidade. Eles cercaram essa cidade. E Davi ele consegue entrar ali de uma forma muito estratégica. Nós vimos isso na lição passada. O pastor João explicou isso aqui, né? A forma como Davi conseguiu conquistar essa cidade. Conseguiu entrar nessa cidade, né? Ele estrategicamente coloca os seus homens pelo canal de onde os jebuseus eles tiravam água para alimentar a cidade. Tinha um canal onde passava água e exatamente por esse canal os soldados de Davi eles entram ali, eles tomam a cidade, eles abrem a cidade e aí Davi entra com sua tropa e conquista a cidade de Jebus. Quando ele conquista Jebus, ela volta a ser Jerusalém. Ela volta a ser Jerusalém. E agora é a cidade do rei, é a cidade de Davi. Davi ele constrói ali o seu palácio. A sede do governo de Israel passa a ser Jerusalém. Aquele lugar passa a ser um lugar importante para o judeu, porque agora é a sede política, é a sede das decisões políticas do governo de Israel. E não apenas isso, quando Davi ele traz a arca de Deus para ali, quando ele traz a arca da aliança para aquele lugar passa a ter um significado ainda muito maior e muito mais importante para os judeus. Porque além de subir no Monte Gibeon para oferecer o seu sacrifício, eles vinham a Jerusalém para adorar a Deus diante da arca do Senhor. E eu fico pensando assim, talvez para o judeu fosse mais interessante ir a Jerusalém do que ir a Gibeon. Porque em Gibeon era o tabernáculo. E a curiosidade que sempre tiveram de ver a arca, que eles nunca tinham visto, a manifestação da glória de Deus, e agora a arca estava lá exposta, eles poderiam chegar ali, era a presença de Deus, eles sabiam que exatamente o que a arca significava, era o trono de Deus. E ali tinha louvor o dia todo, tinha adoração o dia todo, tinha cantores louvando a Deus. Davi disse, olha, adorem ao Senhor, cante ao Senhor. Mas Davi ele chama o povo para isso. Ele diz, olha, ele separa os músicos, ele separa Asaf, põe Asaf como chefe daqueles que iam louvar, que iam adorar, e ele diz, olha, cantem, toquem seus instrumentos, adorem ao Senhor, glorifiquem a Ele, esse é o lugar da adoração. Então o povo, ele preferiu, numa visão minha, eles preferiam estar em Jerusalém a estar no Monte de Gibeon. Então aquele lugar, Jerusalém, ela é uma cidade importante, porque ela era o centro religioso e o centro político para aquele povo. Era o centro religioso e o centro político. E aquela cidade, ela tem uma representação extraordinária daquilo que será a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Porque Jesus também há de governar o seu povo de lá, de Jerusalém, aqui da terra, quando da sua segunda vinda, quando do seu reino milenar aqui na terra. Quando Jesus vier para governar a terra, quando Jesus vier na sua segunda vinda, e quando ele destruir os seus inimigos ali, e prender Satanás, está lá no capítulo 21 do livro do Apocalipse, ele vai se assentar ali, no trono, em Jerusalém. E dali ele vai governar. Ele vai ser rei, ele vai ser sacerdote. Ele vai governar o seu povo com paz. Vai ser o reino de paz do Senhor Jesus. O diabo vai estar preso por 1000 anos. Então a paz vai reinar sobre a terra. A justiça vai reinar sobre a terra. Nós que vivemos num mundo de tanta injustiça. Nós que vivemos num mundo onde os governos são cruéis, os governos são injustos, os governos são corruptos. E não pense você que vai mudar, não pense você que vai ser bom, não pense você que nós vamos ter governantes bons aqui na terra. Não vamos ter, não. O reino de paz e de justiça só vai vir sobre a terra quando Cristo estiver reinando. É por isso que quando ele nos ensinou a orar, ele nos ensinou a pedir, venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade,
O reino de paz e de justiça virá a nós quando Cristo estiver no governo. E quando isso se dará? No momento da sua segunda vinda. E Jerusalém aqui já é um tipo disso. Quando nós olhamos para Jerusalém, vemos Davi sentado no trono, Salomão sentado no trono, governando com paz, com justiça sobre essa cidade. Nós vemos que aqui está a figura do que Cristo será quando da sua segunda vinda. Então essa cidade ela tem essa importância. Exatamente por esse fato. Ser um lugar escolhido pelo Senhor. Exatamente para que ali a sua glória se manifestasse. Ali o seu povo adorasse o seu nome. Tem um texto em Deuteronômio que é bem interessante. Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio capítulo 12. Versículo de 1 a 7. Em Deuteronômio capítulo 12, nos versículos de 1 a 7, Deus olha para o seu povo e diz assim, olha, eu vou dar para vocês uma terra nova. Vou colocar vocês na terra que eu prometi aos vossos pais. Agora, quando vocês chegarem lá, vocês vão retirar os povos que estão nessa terra. E toda forma de adoração desse povo eu quero que vocês retirem também. Vocês não vão adorar a Deus no mesmo lugar onde esses povos adoram os seus deuses. Vocês não vão utilizar a mesma forma de adoração que esse povo utiliza para adorar a Deus. Vocês vão pegar os deuses deles, vão triturar, vão destruir. Vocês não vão deixar sobrar nada. Tudo que possa lembrar essa adoração falsa, essa forma de adoração ímpia desse povo, vocês vão retirar deste lugar. E vocês vão me adorar no lugar que eu vou estabelecer para que vocês façam isso. Então Deus disse isso. Deus disse, olha, eu vou escolher um lugar na terra que eu vou colocar vocês. E esse vai ser o lugar onde vocês vão me adorar. Olha, quando você lê aí o capítulo 12, começando no versículo 1, você vê essa descrição. Aí quando você chega no versículo 5, diz assim. Vamos começar no versículo 4. Diz assim, vós, contudo, não adorareis ao Senhor vosso Deus do mesmo modo como eles cultuavam os seus deuses. Versículo 5. Pelo contrário, buscá-lo-eis somente no lugar em que o Senhor vosso Deus houver escolhido, dentre todas as vossas tribos, para ali colocar o seu nome e ali preparar a sua habitação. Deus disse, eu vou escolher no meio da tribo de vocês um lugar, e ali eu vou colocar o meu nome, e ali é o lugar onde vocês vão me adorar. Talvez Deus estivesse falando de Jerusalém. Talvez Deus estivesse já apontando que ele escolheria um lugar na terra nova, onde o povo iria adorá-lo. Talvez Deus já estivesse apontando isso que ele faria através de Davi, escolhendo esse lugar. Então, Jerusalém ela foi escolhida exatamente por isso. Abra sua revista aí na página 80. No ponto 2, na letra C, Jerusalém, a cidade escolhida, último parágrafo aí da letra C, diz assim, assim Jerusalém tem grande valor profético para os tempos futuros, pois a Jerusalém terrena nos indica a celestial, que desce do alto, e sem dúvida alguma, é a cidade aguardada pela igreja. Nela não haverá necessidade de templo físico, pois o tabernáculo de Deus com os homens será assim. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Na Nova Jerusalém não haverá necessidade de templo. O próprio Deus vai tabernacular conosco. Amém? E essa Jerusalém terrena, ela já aponta, já mostra o que será a Jerusalém futura. Então, em Jerusalém era a cidade escolhida. E Jerusalém não podia ser em qualquer lugar. Vimos que não poderia ser em qualquer monte. Nem no Sião, nem no das Oliveiras, mas no Monte Moriá. Por que o Moriá? Por que o Moriá? Né? E a gente vai ver a história do Moriá. O fato marcante do Moriá é exatamente o momento do sacrifício de Abraão. Todos lembram da história. Gênesis capítulo 22. Deus prometeu a Abraão um filho e Deus disse para Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Vou fazer de você uma grande nação. Abraão era velho, Abraão não tinha condições de ter mais filhos, Sara também já era avançada em idade, não tinha a menor condição de ter filhos.
mas eles acreditaram na palavra de Deus. O Deus do impossível olhou para Abraão, já com seu corpo mortificado, e disse: olha, você vai ter filhos. E Abraão creu contra a esperança. Quando tudo dizia não vai acontecer, Abraão acreditou porque foi Deus quem falou. Fé é isso, irmãos. Isso é fé. Fé é você acreditar na palavra de Deus, naquilo que ele falou, naquilo que está escrito, na promessa de Deus. E o mesmo Deus que prometeu a Abraão que lhe daria um filho, ele prometeu a mim e a você vida eterna através de Jesus Cristo. Um céu para nós morarmos, um céu para nós habitarmos. Ele disse que nos salvaria, que perdoaria os nossos pecados através do sacrifício vicário de Cristo. E é por isso que nós cremos que fomos perdoados, fomos salvos. É pela fé. Então Abraão, ele creu. E Deus deu um filho para Abraão. Abraão até tentou ajudar Deus, né? Viu que estava demorando, quis fazer a coisa no tempo dele, e veio Ismael, e foi aquela confusão toda. Confusão que trouxe até problema para Jerusalém até hoje, né? Está lá o problema. Né? Em Jerusalém. Os muçulmanos tomando conta lá da cidade. Então Abraão, ele teve um filho. E ele amava. Não menos do que você ama o seu filho, do que eu amo o meu. Ele amava. E Deus olha para Abraão um dia, está lá o garoto crescendo, na sua adolescência, e Deus diz: Abraão, vem cá, faz um favor para mim, sobe o Moriá, leva teu filho e oferece para mim. Eu quero teu filho. E para que você não tenha dúvida, e me traga Ismael aí, né? É Isaac, o filho a quem você ama, é o filho da promessa. E Abraão, ele sobe muito, crendo na promessa de Deus. E quando ele chega num certo ponto, ele diz: nós vamos subir, vocês vão ficar aqui, os ajudantes de Abraão, os servos de Abraão que estavam acompanhando ele, vocês vão ficar aqui, eu vou subir com o garoto, nós vamos subir e nós vamos descer. E Abraão cria que Deus tinha dado uma promessa para ele. E que mesmo que ele matasse o seu filho, mesmo que ele oferecesse o seu filho, Deus poderia ressuscitar o seu filho e trazer de volta. Então Abraão sobe o Moriá e leva o seu filho. E ele ali prepara o altar. E ele coloca Isaac sobre o altar. A história os irmãos já conhecem, né? E quando ele vai para imolar, quando ele vai para descer o cutelo e abrir o menino e oferecer em sacrifício, Deus bradou dos céus: não faça isso. Não faça isso. É interessante que no percurso, né, Abraão vai conversando com seu filho, e seu filho olha para o pai e fala: pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, e o holocausto? E o cordeiro? A resposta de Abraão para o menino é: Deus proverá para si um cordeiro. O Monte Moriá é o monte da provisão de Deus. É o lugar onde Deus proveu. Deus não proveu ali sustento material para o povo. Carro, vida, casa nova. Não, Deus proveu salvação. Então, quando Deus utiliza isso, ele diz: olha, quando Abraão diz para o seu filho: Deus vai prover para si, ele já estava profetizando o que Deus iria fazer pela humanidade. Deus já estava preparando um cordeiro para morrer pelos pecados do homem. E Deus queria que Abraão entendesse o que Deus faria com seu filho Jesus Cristo. Assim como Abraão levou seu único filho para ser oferecido sobre aquele monte, Deus também traria seu único filho e ofereceria pelos pecados da humanidade. Só que ao contrário de Abraão, quando o cutelo de Deus se levantasse, o anjo não bradaria: ele seria imolado por mim e por você, lá na cruz. Ele morreria pelos nossos pecados, porque ele era o cordeiro que Deus havia provido. E quando Abraão levanta a mão e vai para sacrificar o seu filho, o anjo diz: não faça tal, agora eu sei que você teme a Deus. E quando Abraão olha, tem um cordeiro preso nos arbustos, emaranhado nos arbustos. Deus proveu o cordeiro. Aquele cordeiro emaranhado, preso nos arbustos, também era a figura de Cristo, representava Cristo. O homem morreria pelos seus pecados. O homem morreria pelo mal que cometeu diante do Senhor. Mas agora Deus enviou Jesus para morrer em lugar do homem. E assim como aquele cordeiro morre em lugar de Isaac, Cristo morreu em meu lugar e em seu lugar. Veja que o sacrifício da cruz, o sacrifício redentor de Deus, a salvação da humanidade, estava representada exatamente ali, naquele lugar, naquele momento, naquele monte.
Veja a importância daquele lugar. Veja a importância daquele lugar. E Deus olha para Davi e diz: eu quero que o templo seja construído ali. Eu quero que o templo seja construído ali. As bases do templo, ela deve estar firmada exatamente na simbologia do sacrifício da cruz. Do sacrifício redentor, do sacrifício libertador do homem. A minha vida e a sua vida, ela está exatamente edificada sobre o sacrifício vicário de Cristo. A Nova Jerusalém, a Cidade Santa, tudo isso é porque Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, para nos dar certeza, a vida eterna, a garantia de que nós podemos entrar neste lugar, de que nós podemos habitar ali, nós podemos reinar com Ele um dia. Entendeu? Então, é exatamente a simbologia deste lugar, o que esse lugar representava. Era o lugar onde Deus marcou e disse: olha, aqui eu mostrei para Abraão. E foi ali que Deus olhou para Abraão e disse: olha, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou salvar o homem através do sacrifício vicário de Cristo. Cristo virá da tua descendência. Virá da tua descendência. E assim como aconteceu aqui, vai acontecer um dia. E aquele lugar tinha essa simbologia, tinha essa importância. Alguns judeus muito malucos acreditam que o Éden era ali, né? Eles amam tanto aquele lugar, eles têm uma paixão por aquele lugar. Eles dizem que o Éden era ali, que quando Deus disse haja luz, foi dali que saiu luz, né? Para iluminar a terra. Sabemos da importância desse lugar exatamente pelo fato de Deus ter se encontrado com Abraão ali, nesse momento desse sacrifício. E esse lugar foi escolhido exatamente porque ele representa exatamente isso, o início da igreja. O início da igreja. A igreja nasceu de Cristo, nasceu na cruz do Calvário, quando Cristo morreu pelos nossos pecados ali, nos concedendo vida eterna. Ele edifica a sua igreja. E ele vai reinar com a sua igreja de Jerusalém. Aí na sua lição, página 81, página 81 diz assim, no último parágrafo, tá? Você tem aí Monte Moriá, né? Na letra D, aí tem o primeiro parágrafo, né? Localizado a leste de Sião, tarará. Aí o segundo parágrafo, assim como Abraão ofereceu seu filho. O último parágrafo. Portanto, o Monte Moriá apontava para o Monte Calvário. Abraão representa o próprio Deus. Isaac tipifica Cristo e a sua ressurreição. O templo prefigura a igreja sendo levantada sob a aliança desse sacrifício. Então o templo representa isso. A igreja sendo edificada com base no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Então nós vamos ver que o templo também representa a igreja gloriosa de Cristo, a igreja glorificada. Quando nós fizermos a comparação entre o templo e o texto de Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22, a gente vai ver que o templo representa a igreja gloriosa, a noiva ataviada que descia do céu. E ela está edificada exatamente no sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Por isso Moriá é importante. Por isso tinha que ser no Moriá. Agora, por que na eira de Araúna? Por que não em qualquer lugar lá no Moriá? Por que exatamente na eira de Araúna? Na eira de Araúna, irmãos, porque esse lugar tinha um significado muito importante para Davi. Para Davi. Então, houve um momento que Davi ele resolveu fazer um censo e contar, está lá em 1 Crônicas, capítulo 21, essa história, essa narrativa. 1 Crônicas, capítulo 21. Davi, ele resolveu fazer um censo. Contar o povo. E Deus não se agradou dessa atitude de Davi de querer contar o povo. Davi era o rei, Davi era o governante e talvez a gente olhe e diga, é normal que o governante faça um censo, é normal que o governante conte o povo, até porque ele precisa saber quanto que ele tem de povo para ele poder se organizar politicamente, fazer políticas públicas, você precisa fazer o recenseamento. Só que com o povo de Deus é diferente. Israel era uma nação peculiar. Israel era uma propriedade de Deus. Até a forma de fazer censo, Deus descreveu lá no Êxodo.
Quando você lê no Êxodo, você lê na lei, Deus diz quando deveria fazer, de que forma deveria fazer, tinha imposto a ser pago para se fazer o recenseamento, né? Não era de qualquer maneira. E Davi, por simples vaidade de seu coração, ele olha e resolve fazer o censo, né? Deus não se agradou. Talvez porque Davi, ele estava querendo contar o seu exército, contar os seus homens, saber quanto que ele tinha de poderio bélico, de armas, de homens que ele poderia utilizar numa guerra. E sabendo esses números, talvez ele poderia deixar de confiar em Deus e confiar no seu próprio coração. Porque todas as guerras que Israel venceu não pelo seu exército, venceu porque Deus concedeu vitória. Davi conquistou todas as suas conquistas porque Deus estava com ele. Não foi pela sua própria força. E quando nós lemos a palavra do Senhor, Deus disse, olha, quando você entrar na sua terra e você conquistar a sua terra, não diga que foi pela sua própria força. Nunca diga isso, mas diga que foi o Senhor, porque foi o Senhor quem te colocou aí. E Davi, por um momento, ele perde essa noção e ele resolve fazer o censo. E Deus não se agradou disso. E Deus, então, resolve punir Davi. Davi pecou. E o próprio Davi reconhece que pecou. Então Deus manda o profeta lá e Gate vai a Davi, o profeta, e ele diz assim, olha, Deus me mandou aqui para te dar 3 opções de castigo. Você pecou contra Deus, e como o seu pecado foi voluntário, você optou por pecar, Deus vai te dar o privilégio de escolher o castigo. Meu Deus. Você tem o ruim, o péssimo e o muito ruim. E o muito péssimo, né? É castigo, né, irmão? Não tinha bom, nem mais ou menos, nem ruim, não. Tudo era ruim, de ruim para lá, né? Então Deus disse para Davi, olha, escolhe. Você pode escolher 3 anos. 3 anos de fome. Você pode escolher 3 meses sendo perseguido pelos seus inimigos. Ou você pode escolher 3 dias. 3 dias caindo na mão de Deus. Com a praga de Deus sobre o povo. O castigo de Deus sobre o povo. Escolhe aí. 3 anos de fome. Você quer? Vai destruir todo mundo. Vai morrer todo mundo. O que você vai fazer com 3 anos de fome? Perseguição pelos seus inimigos. Caindo a espada dos seus inimigos. Seus inimigos vindo contra você. E você fugindo deles por 3 meses. Que fosse por um dia, seria muito. Ou você quer 3 dias da mão de Deus sobre a sua vida. Meu Deus, irmãos, o que é pior? Não sei. Não sei. Mas Davi, de uma forma sábia, ele olha e diz assim, eu prefiro cair na mão de Deus, porque Deus tem misericórdia. Eu conheço Deus. Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus que se compadece. Deus é Deus que se compadece. Então eu não quero cair na mão do homem, porque o homem não tem misericórdia. Davi sabia disso. Davi conhecia o homem, Davi conhecia Deus. E ele escolhe cair na mão de Deus. Eu prefiro a mão de Deus, porque Deus é Deus de misericórdia. Mesmo quando ele manifesta a sua ira, mesmo quando ele traz o castigo, ele manifesta também a sua misericórdia. Ele também manifesta a sua misericórdia. Deus é compassivo. E Davi, então, o profeta fala, escolhe aí que eu tenho que voltar lá e dizer para Deus o que é que você quer. Pensa aí, rapidinho. E ele disse, e ele vai e fala para Deus. E veio a mão de Deus, irmãos. No 2º dia, 70.000 homens de Israel já tinham morrido na praga. Veio uma praga. Que praga foi? Eu não sei. 70.000 tinham morrido. E Deus mandou um anjo destruir Jerusalém. Deus pediu um anjo. Falou, vai lá e destrói Jerusalém. E vem o anjo do Senhor. Tira uma espada de sua bainha. E vem para destruir a cidade de Jerusalém. O anjo levanta a sua espada e vem contra a cidade de Jerusalém, para destruir Jerusalém. A mão de Deus contra a cidade, pelo pecado de Davi. Davi se arrependeu. Davi pediu perdão. Mas as consequências do pecado de Davi estavam ali. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos. Deus perdoa. Deus tem misericórdia. Mas o pecado ele traz consequências terríveis para a nossa vida. O pecado traz consequências terríveis para a nossa vida. E Davi, olhando de sua janela, lá da sua casa, ele vê o anjo do Senhor com uma espada para destruir Jerusalém. E o anjo está exatamente em cima da eira de Araúna.
E Davi tem essa visão desse anjo. E Davi se desespera, ele começa a orar, ele veste saco, ele veste cinza, ele diz: Deus, fui eu quem pequei, castiga a minha vida, castiga a minha família, mas não destrói esse povo. E Deus teve misericórdia. Deus olhou para o anjo e falou: basta, chega, guarda a sua espada. Deus é poderoso, irmãos. Deus não tem inimigos. Aleluia. Deus disse: basta, para aí. Ele precisava de um anjo para destruir a cidade inteira. Parou, guarda a sua espada, cessa o mal. Aí Deus olha para Natan e diz: fala para Davi para ir lá para a eira de Araúna e oferecer sacrifício para mim ali, para que eu possa perdoar o povo pelos seus pecados. Davi rapidamente ouviu a mensagem e já foi correndo para a eira de Araúna para oferecer o sacrifício para Deus, porque ele queria se livrar daquela praga. Ele queria se livrar do castigo de Deus pelos seus pecados, pelo seu pecado. E ele corre para aquele lugar. E quando ele chega ali, ele encontra Araúna com seus filhos naquela eira, malhando trigo. A eira era o lugar onde eles separavam o trigo da palha. Eles espalhavam o trigo ali, vinham com aqueles carros e passavam ali em cima para separar a palha do trigo. A palha do trigo. Há um significado espiritual aí também. João Batista, quando ele falava acerca de Jesus, ele disse: ele vai limpar a eira do Senhor, ele vai separar. Jesus é aquele que vai limpar a eira de Deus, vai separar trigo de palha. Ele vai fazer isso quando dá sua vinda, né? Ele vai separar o trigo da palha. Que é palha, só vai ficar o trigo. Jesus vai fazer isso. Então a eira de Araúna era este lugar. E Araúna estava lá com seus filhos. De repente entra o rei, né, e chega para oferecer sacrifício. Então Araúna se curva diante do rei e fala: meu rei, o senhor na minha casa, como eu posso te ajudar? Como é que eu posso te servir? O Davi falou: eu vim aqui para sacrificar a Deus. Ele disse: então está aqui, está aqui os bois, está aqui os animais, oferece sacrifício a Deus. E se não tiver lenha, a gente destrói os carros aqui, quebra esses carros aqui, faz a lenha e faz um altar aqui, você oferece sacrifício. Tudo é teu, você é o rei. Davi olhou para Araúna e disse assim: eu quero comprar. Eu quero comprar. Porque eu não posso oferecer a Deus o que não me custa nada. Eu não posso dar para Deus aquilo que não me custa nada. Eu quero comprar. Eu quero adquirir tudo, eu quero pagar por isso, eu quero dar o preço que vale tudo isso. E Davi comprou a eira, comprou os bois, comprou o carro, comprou tudo para oferecer sacrifício ao Senhor. Para oferecer o sacrifício. E no momento em que Davi ofereceu o sacrifício a Deus, ele oferece ali o sacrifício, Deus recebe o sacrifício de Davi. E a prova de que Deus havia recebido o sacrifício foi que desceu fogo do céu ali naquela eira e consumiu o sacrifício. Desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício ali na eira de Araúna. Então Davi entendeu que Deus se manifestou a ele naquele lugar, perdoando os pecados do povo. Ali estava mais uma simbologia do sacrifício de Cristo na cruz. Nós também, assim como o povo de Israel, o povo de Jerusalém, estávamos debaixo da condenação de Deus, porque havíamos pecado contra Deus. Nós pecamos contra o Senhor e pesava sobre nós a condenação, a ira de Deus. Seríamos destruídos por causa dos nossos pecados. Seríamos destruídos por causa das nossas mazelas para com o Senhor. Mas um dia, um sacrifício foi oferecido. E Deus aceitou esse sacrifício e perdoou os nossos pecados. Cristo se deu em sacrifício por nós. O sacrifício de Davi na eira de Araúna apontava para o sacrifício de Jesus na cruz, que assim como os pecados de Davi foram perdoados e a ira de Deus foi aplacada contra aquele lugar, da mesma forma o sacrifício de Cristo na cruz aplacou a ira de Deus contra a minha vida e contra a sua ira. E nós agora temos acesso à presença do Senhor. Isso estava ali representado. Aquele lugar tinha esse significado. E Davi passou a olhar para aquele lugar de uma forma diferente. Davi agora não queria mais ir lá em Gibeon oferecer sacrifício. Ele queria oferecer sacrifício ali, na eira que ele comprou. Porque ele temia. O coração de Davi ficou com medo. Agora ele falou: olha, vai que eu vou oferecer lá e Deus não aceita. Deus mandou eu oferecer aqui e foi aqui que eu ofereci, foi aqui que Deus recebeu. Então é aqui que eu quero cultuar a Deus. É aqui que eu quero oferecer sacrifício ao Senhor. Nesse lugar. E Davi passou a oferecer seu sacrifício ali, naquele lugar, na ilha de Araúna. Então, aquele lugar era muito significativo, exatamente por esse fato. Por esse fato. Foi o momento em que Davi ofereceu o sacrifício a Deus. Então, a escolha de Davi por este lugar, ela é muito representativa.
Deus escolhe esse lugar exatamente por esse significado, por essa representação. Tudo ali apontava para o sacrifício de Cristo. E a igreja, o templo como igreja do Senhor, o templo como uma figura, como uma representação da igreja gloriosa, da igreja glorificada, ele está exatamente firmado, alicerçado no sacrifício vicário de Cristo. Ele tem suas bases firmadas no sacrifício de Cristo. Minha vida, a sua vida, como igreja do Senhor, está firmada em Cristo Jesus. E essa é a representação. Por isso que esse lugar foi escolhido. Por isso que Deus disse para Davi, vai ser Jerusalém. Não vai ser em qualquer lugar em Jerusalém, vai ser no Monte Moriá. Não vai ser em qualquer lugar do Moriá, vai ser no monte, na eira de Araúna. Amém? No segundo ponto aqui, rapidamente, para a gente encerrar, nós temos Salomão. A figura de Salomão. Salomão, irmãos, ele é uma figura de Cristo no Velho Testamento. Salomão é o construtor do templo, né? Deus escolhe Salomão. Por que Deus escolheu Salomão? Olha aqui, Deus tinha um carinho especial por Salomão desde o momento que Salomão nasceu. Desde quando Salomão nasceu. Nós sabemos que, como se deu o nascimento de Salomão. Salomão, ele é filho de Davi com Batseba. Né? Batseba foi a mulher de Urias que Davi cometeu adultério com ela e depois mata Urias para poder ficar com a mulher porque ela estava grávida. Você conhece a história. Né? E quando Deus castiga Davi, Deus castiga Batseba, porque todo pecado tem sua consequência e Davi pecou. Natan vem para Davi e abre a situação diante de Davi, diz, olha, você pecou. Davi reconhece o seu pecado, escreve o Salmo 51, que é o Salmo de pedido de perdão, né, de arrependimento. E ainda assim, Deus matou a criança. Deus não permitiu que o filho que ele teve, o primeiro filho que ele teve com Batseba, sobrevivesse. Aquela criança adoeceu. Davi teve dias terríveis de jejum e de oração, pedindo a Deus para que curasse aquela criança, para que curasse aquele menino, para que não matasse aquele menino. Enquanto o menino estava vivo, Davi estava orando por ele. Até que um dia chegaram e disseram, olha, rei, o menino morreu. Ele se levanta e ele reconhece a vontade de Deus e sai daquele lugar. Ele vai consolar Batseba. E talvez um ano depois, não sei, pelo menos um período de 9 meses se passaram aí. Batseba, que agora Deus chama de mulher de Davi. Antes Deus chamava a mulher de Urias. A Bíblia se referia a ela como a mulher de Urias. Mas agora ela é a mulher de Davi. Significa que Deus havia perdoado Davi. Deus havia perdoado Batseba. Depois ela é inclusa na genealogia de Jesus. E Davi, ele teve um filho com Batseba. O segundo filho. Esse filho é Salomão. E o nome dele era Salomão porque Salomão significa paz. Salomão significa paz. O radical dessa palavra é shalom, é paz. Entendeu? Então, o nome de Salomão já era esse, paz. Já tinha esse significado. E Deus amou Salomão no dia que Salomão nasceu. Deus amou Salomão. No dia que Salomão nasceu, Davi olhou para ele e chamou ele de Gedidias. Gedidias significa amado pelo Senhor, ou amado do Senhor. Né? E Deus manda Natan lá e falar para Davi que aquele menino era de fato amado pelo Senhor. E quando Davi pensa em construir o templo, Deus olha para Davi e diz, olha, não é você, quem vai construir é seu filho Salomão, porque é ele quem vai te substituir. Deus já tinha escolhido Salomão. Deus escolheu Salomão muito antes. Então Salomão foi uma escolha de Deus. Salomão é um tipo de Cristo no Velho Testamento. É uma figura de Cristo ali representada. Mas, pastor, nós vimos aqui na lição passada que a figura de Cristo não era Davi? Sim, Davi era uma figura de Cristo. Mas Davi representa o Cristo quando da sua primeira vinda. O Cristo que veio para salvar o homem dos seus pecados. O Cristo que foi rejeitado. O Cristo que foi desprezado. O Cristo que todos olhavam e não queria saber dele. Era o menor da sua casa, era o menor da sua família. Mas que foi a escolha de Deus para governar Israel. Davi, em sua jornada, em sua caminhada, em sua vida de conquista, ele representa Cristo. Mas Salomão é a figura do Cristo quando da sua segunda vinda. O Cristo glorioso, o Cristo glorificado. E é isso que nós vamos ver nessa lição. Salomão é essa figura do Cristo glorioso, do Cristo glorificado. Salomão
com toda a sua riqueza, com toda a sua sabedoria, ele representa Cristo em sua majestade. A gente olha para Salomão e a gente vê sabedoria em Salomão. A história de Salomão, ela é interessante porque no momento em que ele chega diante de Deus e ele apresenta o templo, ele oferece sacrifício a Deus. Isso foi em Gibeon ainda. Ele oferece sacrifício a Deus. 1000 animais ele ofereceu em sacrifício a Deus naquele lugar. E ele vai para a sua casa. E Deus se revela a Salomão. E Deus diz para Salomão: me pede o que você quiser. O que você quer? Você vai governar meu povo? Então me pede aí o que você quer. O que você quer? Irmãos, Deus olhar para você e dizer: peça o que você quiser, é um cheque em branco do homem mais rico do mundo, dizendo para você o que você quer. Abraão olhou para Deus e disse: Deus, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria, porque eu estou na frente do teu povo, é o teu povo, é o povo mais importante da terra, é um grande povo, e eu tenho que conduzir o teu povo, e eu preciso de sabedoria para conduzir o teu povo. Irmãos, ele não estava sendo hipócrita. Deus conhecia o coração de Salomão. Deus sabia que era exatamente isso que ele queria. E Deus, que conhece os corações, olha para Salomão e diz: olha, Salomão, você poderia ter me pedido riqueza, você poderia ter me pedido a morte dos teus inimigos, você poderia ter me pedido paz para reinar, mas você me pediu sabedoria. Eu vou te dar sabedoria como eu não dei a nenhum homem na face da terra. Nenhum homem vai ser tão sábio quanto você, nem antes de você e nem depois de você. Ninguém vai ser tão sábio quanto você. Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios, falando sobre peixes, sobre aves, sobre animais, com muita propriedade, com muita profundidade. Salomão tinha uma sabedoria que chamava a atenção de todos os povos da terra. A rainha de Sabá, ela saiu de lá para vir conhecer Salomão, porque ela tinha ouvido falar da sabedoria de Salomão, não só da riqueza, mas da sabedoria. E ela diz: olha, eu ouvi falar e eu não acreditei no que me falaram. Mas agora eu estou vendo que me falaram a metade do que você viu. Ela trouxe um monte de enigmas para Salomão decifrar. Ela queria testar Salomão. Esse cara é sábio mesmo? Então eu vou testar a sabedoria dele. Ela trouxe vários enigmas para Salomão decifrar. E Salomão decifra todos os enigmas que aquela mulher traz. Uma demonstração da sabedoria de Salomão, que está escrito na palavra, é exatamente o momento em que aquelas 2 prostitutas tiveram os filhos e um dos filhos daquelas mulheres morre. 2 prostitutas tiveram um filho. Um nasceu um dia, o outro nasceu 3 dias depois. E as 2 mães estão lá no mesmo lugar, no mesmo quarto com as 2 crianças, no resguardo. Uma das mães dormiu com a criança do lado e ela se virou de noite e deitou em cima da criança, ó, e matou a criança. Ela acordou, viu a criança morta, olhou para a cama do lado, viu a criança da outra viva, respirando. Ela vai devagarzinho e troca as crianças. Põe a morta com a outra e fica com a viva. Só tinha as 2 mulheres no quarto. E a outra acordou de manhã e olha desesperada, a criança está morta, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E começa a chorar, mas quando ela olha com detalhe, ela vê que não era o filho dela. Não, esse filho é meu filho. Peraí, esse filho é seu, você trocou, aí começa a guerra. Não, não é meu, é meu, é meu, não é meu. Vamos para o rei. Vamos para o rei, que o rei é juiz, ele vai decidir, ele julga. E levaram para Salomão. E chega lá as 2 mulheres, uma diz é meu, outra diz é meu, outra diz foi assim, outra diz não foi. Tem prova? Alguém viu? Não, ninguém viu. Quem viu? A criança que estava aqui ficou viva. Ela não fala, não diz nada. Ela não pode ouvir esse testemunho. Então, como é que vai fazer? Salomão, na sua sabedoria, falou: vem cá, traz a criança aqui, pega a espada. Vamos partir a criança aqui. Já que todo mundo diz que é mãe, né? Ela diz que é seu, você diz que é, a outra diz que é dela. Então, as 2 são a mãe da criança, então leva um pedaço para cada. Parte a criança ao meio. A mãe, a que realmente era a mãe, olha para Salomão e diz: não, dá para ela, pode dar para ela, não precisa matar a criança, entrega para ela, deixa a criança viver. A outra diz: é melhor partir mesmo, porque aí nem eu nem ela. Salomão, na sua sabedoria, descobre quem de fato é a mãe e devolve a criança para a mãe verdadeira, para que ela se compadecer. Sabedoria de Salomão ficou ali descrito, né? Então era um homem muito sábio. E ele representa Cristo. Ele representa Cristo. Cristo era essa pessoa, mas Cristo é infinitamente superior a Salomão. O próprio texto de Mateus, Jesus disse: aqui está alguém que é superior a Salomão. Cristo é infinitamente superior. Cristo é Deus.
Cristo é Deus, a fonte da sabedoria é Cristo. Salomão era uma figura, um tipo de Cristo. Na sua riqueza também, Salomão era o homem mais rico que já existiu. Foi o rei mais rico que já existiu. Você tem uma ideia, irmãos? Prata, na época de Salomão, não valia nada. Era como pedra. Era como pedra. Essa é a figura que a Bíblia usa para descrever prata na época de Salomão. Prata era como pedra. Ninguém queria nada de prata. A riqueza de Salomão, aquilo que Salomão ostentava. Deus deu a Salomão muitas riquezas, muitos navios. Navios vinham cheios de ouro de Ofir, que era o melhor ouro que se poderia achar na época, e envia para Salomão. Os reis da terra traziam presentes para Salomão, ouro, tudo era de ouro, as taças, os copos, a riqueza no palácio, os servos de Salomão vestidos apropriadamente, todos uniformizados. Tudo era muito fino, tudo era muito chique, tudo era muito glorioso. A rainha de Sabá ficou encantada com tudo que ela viu, com tudo que ela contemplou, porque Salomão representava Cristo em sua glória, em sua majestade, em seu poder. Tudo era muito lindo, tudo era muito glorioso, porque era a representação do Cristo glorificado. Por isso era muita riqueza, por isso era muito ouro, por isso era muita pedra preciosa. Por isso que ostentava toda essa beleza, porque Deus estava ali revelando a glória do seu Filho, a glória do seu Filho Jesus Cristo. E Salomão foi um rei que governou em paz. Salomão governou em plena paz, em completa paz. Salomão não tinha inimigos. Davi, ele venceu todos os inimigos. Quando Salomão assume, ele assume em paz. E Deus disse, olha, vai ser Salomão, porque eu vou dar paz nos dias dele. Ele vai reinar no momento em que haverá uma paz que nunca houve em Israel. Nunca Israel foi tão próspero, irmãos. Nunca a nação de Israel foi tão próspera quanto na época de Salomão. O povo estava feliz, cada um debaixo de sua árvore, vivendo sua vida. Gente, era muita paz nos dias de Salomão. Salomão não tinha adversário. Salomão não tinha. E assim será o reino do Messias. Cristo não terá inimigos. Cristo não terá adversários. Nada assim. O diabo ficará preso por 1000 anos. Os outros inimigos, Cristo vence. Sem guerra. Sem guerra. Não pense você que vai ter um duelo na batalha do Armagedon. Cristo versus Satanás. O exército do mal aqui. Thanos e os Vingadores. Não. Cristo vence com a palavra da sua boca. Só uma palavra da sua boca. Acabou tudo. Não vai ter guerra. Cristo é poderoso. Vai ter paz. O reino de Cristo é um reino de paz. É um reino de paz. E Salomão é essa figura, essa representação do Cristo glorioso, do Cristo na sua segunda vinda, do Cristo na sua segunda manifestação, para governar com paz e com justiça sobre a terra. Sobre a terra. E é isso que a gente vai ver no decorrer dessa lição. Tinha que dividir mesmo, né, pastor? Tem muita coisa aqui para falar, tem muita coisa para a gente ver, não tinha como passar desapercebido, né? E a gente vai estudar com mais detalhes, então, o templo. Agora sim, a gente vai ver o templo, vai ver o material usado para construir o templo, assim como foi no tabernáculo, cada parte, o que cada coisa representava, assim vai ser com o templo, tá certo? Vimos aqui, então, por que Deus escolheu esse lugar, por que Jerusalém, por que o monte, por que a eira, né? Por que Salomão, por que Deus escolhe Salomão, né? Por que Deus quis que fosse Salomão e não fosse Davi. Então nós vimos isso hoje. E na próxima aula, aí nós vamos ver o templo, a construção do templo, né? A consagração do templo, todo o material utilizado ali, por que de cada material, a representação, a simbologia de todos esses detalhes para a nossa vida como igreja do Senhor. É muito glorioso, meus irmãos. É muito glorioso. Deus preparou o melhor para nós. Que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nunca subiu à mente, nunca desceu. É o que Deus preparou para nós que amamos. Vem, feche seus olhos, mesmo assentados. Pai querido, Deus de graça e misericórdia. Muito obrigado, Deus, por tua grandeza, por tua graça, por tua misericórdia, por tua sabedoria, Senhor. Tu és Deus tremendo, tu és Deus poderoso, Pai.
Teu amor é muito grande, é algo inexplicável, algo que nosso coração, nossa mente não consegue deslumbrar. Tu nos amaste de uma forma gloriosa. Nos deste, Jesus, o teu Filho amado. Se revelaste a nós em tua palavra de uma forma profunda. Teus desígnios, teus propósitos para com a nossa vida, para com a tua igreja, para com a humanidade, estão descritos em tua palavra. Tu és Deus sobre todas as coisas, tu és Senhor da história. Tu és Senhor que tem compromisso com povos, com pessoas, com lugares, e tu tens compromisso conosco, com nossa vida. Ó Deus amado, não estamos aqui por acaso, não fomos chamados por um acaso. Tu tens propósito conosco, tu tens, ó Deus, projetos com a nossa vida, e nós nos colocamos em tuas mãos, nós nos entregamos a ti, que a tua vontade se cumpra em nós. Guarda-nos em teu amor, em tua palavra, para o momento glorioso da tua vida, para que possamos desfrutar da tua glória, desse momento glorioso, quando da tua segunda vinda, reinar contigo, Senhor. Que privilégio nosso como igreja, que privilégio nosso como igreja do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém.